ou a cidade de Colossos, a Bíblia vai dizer que 1 Colossenses, epístola, capítulo 1, versículo 24 ao 29. Uma coisa eu vos digo, não tenha pressa. Se você puder ficar de pé, você fica, tá? Não tiver nenhuma deficiência, né? Se tiver criança no colo, fica sentadinho mesmo. Mas meu coração se exulta porque eu creio que a voz do Senhor falará conosco nessa noite. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Eu quero explanar bem esse texto para que a gente saia daqui regozijado. E o interessante é que Paulo já começa assim: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Cumpro o resto das minhas aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Aleluia, de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, e todas as gerações, em que agora foi manifesto aos seus santos, ao quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da quem anunciamos, ademoestando ou ensinando a todo homem e ensinando a todo em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, em Jesus Cristo. Para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosa. Glória a Deus, pode sentar se você estiver em pé. Eu peço bastante atenção a você, porque qualquer coisa vai tirar a tua atenção. O copo vai cair, você vai olhar para o copo, qualquer coisa, vai bater o sono, vai bater aquele cansaço, você vai dizer a mensagem não está legal, mas eu não me importo com isso. O que importa é que a mensagem tem que ser ministrada. O interessante de tudo isso é que Paulo, ele tem a preocupação de ensinar a igreja de Colossos. Paulo nunca foi nessa igreja, na realidade nunca foi nessa cidade, mas Paulo agora forma a um homem chamado Epáfras, que vai levar a essa igreja a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz hoje não é interessante. Hoje é interessante a mensagem que a porta vai abrir, que a chave vai acontecer, que a profecia vai se cumprir. Mas na realidade a gente esquece que a maior profecia é as escrituras, sabe? É isso. E que por muitas vezes o diabo, ele tem introduzido no meio da igreja. Quando eu digo igreja, somos nós. Não é esse edifício que a gente faz esse ajuntamento, que a Bíblia diz que fazemos o ajuntamento. Não deixeis de congregar, como é costume de muito, mas ademoestai-vos, ensinai-vos, exortai-vos. Por que isso? Paulo está alertando a igreja, porque nessa igreja de Colossos haveria homens que se diziam judeus, que guardavam a lei na época. E se guardavam a lei, eles queriam trazer de volta a questão do judaísmo, o gnosticismo, conhecimento sobre o Antigo Testamento, mas a questão do ritualismo. E o que é ritualismo? O ritualismo, eles queriam que voltasse a questão da circuncisão e também a questão de sacrificar animal. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o próprio sacrifício, e não é mais necessário sacrificar mais ninguém, ou talvez mais cordeiro, ou qualquer coisa que você fizesse, porque o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Então os judeus estavam introduzindo isso no culto e dizendo assim: ora, igreja de Colossenses, isso que Paulo está pregando para vocês, na realidade, isso não convém com a questão do judaísmo. E outra coisa, a igreja de Colossenses, isso que a gente está pregoando para vocês é a verdade.
Então a igreja estava sendo deturpada em sua mente a verdade das Escrituras. Isso é tão claro que Paulo em si mesmo, ele vai reconhecer quando ele era Saulo. Ele disse: eu pensava que conhecia Deus, mas na realidade eu fui conhecer Deus depois que ele se revelou a mim. É tão claro que Paulo vai passar 3 anos na Arábia, ocultamente, e ele vai dizer na carta de 2 Coríntios capítulo 11, no versículo, dando continuidade, falando mais a pouco abaixo, ele vai dizer: eu vi, na realidade eu conheço um homem que foi até o 3º céu, viu coisas inefáveis que não cabe o homem fazer. Eu fui até o 3º céu, não sei se no corpo, não sei se no espírito, mas vi coisas diga assim, foi riquezas. Que riquezas são essas? Diga: riqueza terrena, riqueza celestial. Mas por que Paulo era um homem que velava? Na realidade Saulo, porque Saulo também vem da linhagem da tribo de Benjamim, e também era da linhagem do rei Saul. Deixa eu dizer para você, Deus nunca erra o seu endereço. Você acha que se alguém tropeçar, você é insubstituível? Nunca na vida. Poderia ser outro pregador aqui para pregar a mensagem e falar a mesma coisa, porque Deus, ele quer se utilizar de quem ele quiser. Você pode dizer isso para seu amigo? Deus, se quiser se utilizar de você, ex-prefeito, ele pode se utilizar de novo. Porque eu aprendi com Paulo: eu sou vaso de barro, mas a excelência e o poder não vem de nós, vem de... É tão claro, por isso que Elias disse: vem uma grande, abundante chuva. Por quê? Porque era a responsabilidade do profeta dizer: olha, não vai chover. Realmente não choveu, 3 anos não choveu. Diga assim: tudo naquela época era na lei, mas agora é graça. Mas a lei era rígida, mas hoje dobrou o negócio. É tão claro que Jesus disse: se você olhar para a mulher do seu próximo e a desejá-la, já quebrou o cara. Então a lei é boa. Paulo diz: a lei é boa, mas a lei acusa. A lei te mostra que você está errado. Mas o que é que eu faço? Paulo é tão claro que fala nas cartas aos Romanos, que ele diz: eu devo continuar pecando para que a graça de Deus seja abundante? Claro que não. Ele está dizendo: dá um freio, não peca mais. Mas por que, evangelista? Porque a graça te abriu os olhos. E o que é graça? Favor imerecido, todo mundo sabe disso. Mas espera aí, favor imerecido, isso significa que Cristo nos elegeu. E o que é isso? Sacerdócio real. Espera aí, sacerdócio real. Eu não moro mais aqui. Quer dizer, na realidade estamos aqui por um tempo. Sim ou não? Sim. Então isso aqui é passar, juntar os tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam, e não conseguem roubar, mas juntar esse tesouro no... O interessante é que Paulo está alertando a igreja e dizendo o seguinte: meus filhos, Colossenses, igreja, eclesia, sair de dentro para fora. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão dando ouvido a dogmas humanos, heresias, hereges que vêm pregoando coisas que não é das Escrituras. Se liguem, acordem, saiam dessa indolência maldita. E qual é a indolência? A minha casa é aqui, eu quero minha casa aqui, eu quero carro aqui, eu quero tudo aqui, eu quero bênção aqui, eu quero cura aqui, eu quero transformação aqui. Mas esquece de onde? Fale para seu irmão: você esquece de onde? A gente esquece do mais precioso. Por que, evangelista, o mais precioso? Porque às vezes a nossa carnalidade, por mais que somos cristãos, a gente se denomina ser protestante, porque deixamos os dogmas. Eu não vou falar, pode ser que alguém se constrange aqui, mas eu vou falar. A gente deixou dogmas papal para viver o pastoral, com quem? Diga, com Cristo. Ele se revelou para nós. E Paulo estava alertando a igreja de Colossos, dizendo assim, acompanha comigo na carta: regozijam-me. Olha, o que me chama interessante aqui, o que me chama a atenção, é que Paulo está preso. Paulo está o quê? Ele está preso em Roma. Mas por causa de quê? Por causa da palavra. Querido, aleluia, meu coração se exulta no Senhor, porque ele está preso por causa da palavra.
Ele não está preso por causa da fofoca da igreja. Ele não está preso porque alguém disse assim: olha, eu não gostei da forma que você olhou para mim. Não, ele disse assim: eu me regozijo. Regozijar-se agora no que padeço. Nunca na vida que alguém aqui quer padecer por causa do evangelho. Nunca, ninguém quer morrer. Imagine padecer. Mas esse é o evangelho que Paulo estava pregando na igreja de Colossos, preso, e dizendo: Epáfras, olha só, vou interpretar. Epáfras, regozijo-me agora no que padeço. Eu estou aqui preso, Epáfras, mas por vós e na minha carne cumpro o resto. Interessante que ele já está prevendo a morte. Ele está vendo que vai morrer. É tão que 2 Timóteo capítulo 4 que ele diz: eu estou posto como libação, mas está guardada para mim o que? A coroa da vitória. Qual é a alegria da igreja? Qual é a alegria? Por que você veio? Não, eu vim hoje porque eu vou receber cura. Claro, a palavra tem poder para isso. Mas a maior riqueza do meu coração, irmão, parece que tem um negócio explodindo dentro de mim, que é a palavra. Um negócio tão glorioso que Paulo está dizendo: me regozijo e padeço. Padecer significa sofrer. Sofrer. Mas por causa de quê, evangelista? Por causa que alguns judeus estão deturpando a mente da igreja de Colossos. Mas Epáfras envia essa carta para eles e dizem: olha a igreja de Colossos, eu me regozijo porque na minha carne padeço, mas tudo isso que eu estou sofrendo não é por mim mesmo, mas porque, aí eu vou usar o texto de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim está se levantando a meu favor. Eu sei, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, porque agora os meus olhos te veem, porque eu apenas te ouvia falar. Mas porque ele está se regozijando? É porque ele tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. A certeza da salvação não é para todo mundo. Aí você diz: espera aí, você tá... Não faz isso comigo não, evangelista. A Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoas para salvar, mas para fazer o seu mandado. Ser missionário é diferente. A varoa disse aqui: Senhor, eu quero tanto, Senhor, eu quero essa faculdade. Aí o que é que Deus fez? Disse: eu vou te dar. Vou te dar para que a minha glória se manifeste lá. Agora saiba usar, porque assim como há vaso de honra, há vaso de... Mas diga assim: eu não sou vaso de desonra. Em nome de Jesus. Eita glória. Porque o diabo quer que eu seja vaso de desonra na faculdade. As filosofias vãs vão querer introduzir. Mas o que é que Paulo diz? Cuidado com isso. Não deixa não. Olha, Colossenses, não deixa esse judaísmo maldito entrar no teu coração, não. Esse ritualismo. E outra coisa, presta atenção aqui: não era apenas os rituais e os costumes judaicos, não. Sabe o que as pessoas estavam dando ênfase? A anjos. Era o que estava acontecendo na igreja de Colossenses. Paulo, Epáfras dizendo: Paulo, o povo está se entregando, está vendo anjo por tudo que é lugar. É anjo debaixo da cama, é anjo não sei aonde, é anjo na porta, é anjo não sei o quê. O que é que está acontecendo no século 21 de hoje? Eu vi anjo, me revelou. Espera aí, eu acredito nas revelações, mas se ela estiver acima da Bíblia, é anátema. Porque Gálatas, Paulo vai também advertir a igreja de Gálatas, porque estava acontecendo isso. Se eu vier a voz pregando o evangelho, a não ser esse que eu prego, se o anjo do céu descer, que seja maldito, porque este evangelho é o maior fundamento. E aquele, Jesus vai dizer: aquele que ouvir as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O vento soprou, os rios deram, subiram, a chuva caiu, mas o que é que aconteceu? Aquela casa permaneceu de pé. Por quê? Mas por quê, evangelista? Porque a palavra é a rocha, a palavra é o verbo. E o que é o verbo? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez se não foi por meio dele. E quem é ele? Diga: é a palavra, é o verbo, é a rocha, é a pedra angular, é aquele a quem o próprio Israel tropeçou, para que os gentios, por misericórdia, aleluia, viesse ser introduzido na figueira. Foi introduzido na videira.
E Paulo está dizendo: me regozijo agora no que padeço para vós, e na minha carne cumpro o resto das minhas aflições de Cristo. É tão claro que as cartas paulinas vai nos ensinar. Claro que Paulo pregava para os gentios, era propósito de Deus. Mas Paulo disse: olha, eu fui o mais que trabalhei, sou o menor dos apóstolos, mas não quero que deixe que essa soberba cresça em mim. Mas foi me dado um espinho na carne, porque todas as vezes que eu tento querer ser mais que alguém, o diabo vem e me esbofeteia, dá porrada em mim. Por isso que eu não me glorio a mim mesmo, eu glorio naquele que está em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Porque eu não faço algo para agradar alguém, eu faço algo para agradar ao Rei. E quem é o Rei se não for Cristo? Quem é o Rei se não for o Senhor dos Senhores? É por meio dele, é por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O interessante é que Paulo está dizendo: ei, porque dele, por ele, para ele são. Então peraí, para ele são, então eu estou padecendo para ele, estou passando por tribulação para ele, estou passando por momentos de necessidades financeiras por causa dele. Mas tudo isso não se compara com a glória que um dia há de se revelar. Ei, ele diz: olho não viu, ouvido não ouviu, nem desceu o coração do homem aquilo que Cristo vai se revelar. E o que é que ele vai se revelar? Por isso que eu rogo, me regozijo e padeço na minha carne, sabendo que tudo aquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, ei meu filho, é suficiente. Então se é suficiente, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é a carreira que eu estou dando. E qual é a carreira, evangelista? Prossigo para o alvo. Peraí, prossigo para o alvo. É meu filho, porque não olho para as coisas que para trás fica, mas prossigo para o alvo e pelo prêmio. Que prêmio é esse? De um dia, quando o céu rasgar. E que céu é esse? Não é esse céu apenas que a gente vai ver, mas todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas aquele que confiar em Cristo Jesus, diga para seu irmão: ele está voltando. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Porque se tu guardares a minha palavra, eu te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre toda a terra. Eu, João, estava na ilha de Patmos, quando me foi revelado e veio a mão do Senhor sobre mim, e ele disse: escreve as 7 cartas da Ásia Menor, mas não esquece disso. E eu, João, eu vi ele era um Cristo glorificado, porque os seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo branco como a lã, os seus pés latão reluzente, e um cinturão de ouro, e saía uma aguda espada para julgar as nações. Eu, João, estava onde? Na ilha de Patmos, preso. Fala para teu irmão: estava onde? Ele estava onde? Preso. Quem quer passar por tribulação, levante a mão. Quem quer vitória? Isso é bom. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. João estava preso, Paulo estava preso, Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros discípulos foram esquartejados, outros foram queimados em fogueira. Aí você diz: eu sou melhor que eles? Sou não? Não! Sabe por que não é? Porque o fundamento veio dos apóstolos. A pedra principal quem é? Cristo Jesus. Quem é Cristo? Redentor, libertador, restaurador, reconciliador. Mas espera aí, eu acho tão linda a revelação da palavra, porque Daniel capítulo 2, se não me falha a memória, eu não me lembro o versículo agora, mas talvez você procure. Ele diz assim: Nabucodonosor teve um sonho muito real. Daniel interpreta o sonho e diz: olha, rei, tu é o cara, a cabeça é você é o cara, cabeça de ouro, o peito já é outro reinado, de prata, e outra coisa, a coxa, bronze, é outro reinado, e as pernas de ferro, até os pés, mas os pés em si mesmo é de barro. Mas deixa eu dizer para ti, rei, todo esse reinado vai sumir, acabou, porque vai vir uma rocha, na realidade uma pedra arrancada sem auxílio de mão, e vai atingir a
nas suas pernas. E todo esse reinado vai se acabar. Mas deixa eu dizer, essa pedra sem auxílio de mão, ela vai crescer. Olha para mim aqui. Ela vai o que, irmãos? Vai virar uma grande montanha. Pedra vai virar rocha, rocha vai virar uma grande. Que montanha é essa que Daniel está se falando? Hebreus capítulo 2, 14, ele disse: toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, será como um oceano. Fala para teu irmão, o que é que está crescendo hoje? A manifestação da palavra. Olha o que ele disse aos discípulos: ficar em Jerusalém, que do alto serás revestido de poder. Quando os discípulos se encheram de poder, no sentido que Deus literalmente encheu ele de poder, falaram línguas repartidas como que de fogo. O evangelho foi pregado a 16 nações. Fala para teu irmão, a montanha cresceu. Mas evangelista, você está falando que a montanha cresceu? Sim, sim, sim. Porque Pedro vai dar testemunho que diz assim: ei filhos, vocês não são criança apenas para tomar o leite racional, mas vocês são pedras vivas. Pedras vivas, sim. Vocês são edificados na pedra principal. E vocês são pedrinhas vivas. Peraí, se eu sou pedrinha viva é porque eu sou semelhança de Cristo na questão do seu evangelho. E o que é evangelho? É boas notícias. Então, se é boas notícias, essas boas notícias chegou até mim. Então, se chegou até a mim, então o que é que aconteceu? Primeiro, Cristo olhou para você, viu, olha bem para mim. Vamos imaginar que ali na frente havia um abismo, e aí eu era cego, e eu era surdo, e eu caminhava para e eu ia para o abismo, e eu ia para o abismo, e eu ia para o abismo. E o que é o abismo? Diga pecado, pecado. Eu estava no lamaçal do pecado, perdido, e eu apenas ia para o abismo. Mas alguém disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Olha, mas Senhor, mas isso ainda não é suficiente. Deus, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Senhor, mostra-nos o caminho. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas não se angustieis com isso, porque enviarei o Consolador. O Consolador, qual é o trabalho? Ele convence o homem da condenação, do pecado, do juízo. Peraí, eu não terminei não. E ele estava caminhando para onde? Abismo. Mas esse abismo era o pecado que me levava ao inferno, que a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23: e todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Cristo se fez pecado na realidade e nos resgatou, nos tirou das trevas, como diz Pedro, e nos transportou para a luz do seu amor. Eu estava caminhando, eu estava perdido, eu estava me prostituindo, eu estava mentindo, eu estava traindo a minha esposa, eu achava que não era nada. Oh meu Deus. Me permita tomar um pouquinho de água. Estava perdendo. Vem cá, um jovem, vem cá, bem rápido, vem você, chega. Vai para lá, fica parado lá. Eu estou pregando, não saí do texto, tá? Pode virar para lá, vira para lá. Como é teu nome? Otávio? Tá certo, Otávio. Otávio! Otávio está indo para onde, irmãos? Perdido. Otávio! Não fica olhando para frente, vaso. Otávio! Quando eu vou chegando, parece que ele tem mais sensibilidade, sim ou não? Otávio! Otávio! Eu sou Jesus. Quem se revelou para ele? Fica assim, meu filho. Quem se revelou para ele, pastor Fábio? Então, querido, se ele se revelou para ele, então não haveríamos capacidade, humanamente falando, de se salvar. Todos os pecados estão destituídos da glória de... Mas disse Otávio: se vira, meu filho, eu me revelei para você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus está difícil porque o mundo está me chamando. Ah, Otávio, não troque isso. Eu
tenho coisas inefáveis que não cabe você saber. Mas eu dei a minha vida para você. Eu gerei você na cruz. Então, Otávio, eu quero fazer uma aliança com você. E aí, simbolicamente, Jesus vai falar na Santa Ceia: este é o meu cálice da nova aliança. Este é o meu pão, que é o meu corpo. Todas as vezes que comedes e bebedes em memória de mim, fazeis isso, trazer a memória. Mas, Otávio, olha para mim aqui, estou representando Cristo. Eu quero que você guarde dentro de ti a minha palavra. Porque eu sou a luz do mundo, Otávio. Mas, Senhor, é tão difícil, as menininhas do colégio e etc. Não, Otávio, olha para mim. Isso aí vai te levar ao inferno de escuridão. E se você cair nesse poço sem fim, não tem como você voltar, Otávio. Mas eu te amo, Otávio. Então me segue. Jesus levou ele. Senta lá, vaso, senta lá. O que Paulo estava dizendo na carta aos Colossenses é dizendo assim: Colossos, foi Cristo que se revelou para vocês. Foi Cristo que me usou para que essa mensagem chegasse até você que está aí. Ô menina teimosa, ô rapaz, dá um puxo freio, cara. Deus não quer que você peque mais. Mas é tão bom pecar mais, vai te levar para o inferno. Mas é tão bom ficar nas dissensões da igreja. Não, para com isso. Deus não te chamou para ser vaso de desonra. Vaso é de honra. Deus está te chamando para ter intimidade com Ele. Mas, evangelista, como é que eu tenho intimidade com Ele? A Bíblia diz, e Paulo diz assim: me regozijo porque estou padecendo, e se eu estou padecendo na carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que agora é a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Diga Cristo. E quem é o corpo? É a igreja do Senhor. Então, querido, você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, no 25 ele vai dizer: da qual estou feito ministro. Pode ter dois significados. Ministro pode significar servo, ministro pode ser um representante. É tão claro que lá na Assembleia, lá em Brasília, tem muito ministro, não tem? Mas aqueles ministros lá só, pastor Fábio, isso mesmo. Mas ele está dizendo: eu sou ministro. E se sou ministro, é porque alguém me vocacionou a ser. E se alguém me vocacionou a ser, eu tenho que ter prazer no Senhor. O meu prazer não está no pecar. O meu prazer não está de responder à minha mãe. O meu prazer não está em mentir ao pastor. O meu prazer não está enganando e dizendo: mãe, eu estou indo ali, mas na realidade está dando uma fugidinha. Meu filho, o meu prazer, eu digo com prazer no Espírito de Deus que habita em nós. Eu digo, querido, que o meu prazer, o diabo quer arrancar essa essência verdadeira, porque a essência da mentira tem habitado em corações de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer, você não é essas pessoas que vivem pecando. Você não é essa pessoa que empresta os teus ouvidos para falar ou para dar ouvido à carnalidade. Não, você é aquele que se inclina para a vida e vida com paz. Você é aquele que se inclina. Oh papai, papai, aleluia. Oh papai, paizinho querido, aleluia. Se ele padece é porque ele tem certeza. Epáfras, eu tenho certeza que está acontecendo na igreja de Colossos, alguns estão querendo se desviar, Epáfras, mas persevera em súplicas de oração também, Epáfras, e pensais nas coisas de cima. Colossenses 3. Se é que já ressuscitasse com Cristo, pensais nas coisas de lá de cima, porque as coisas terrenas são passageiras. Porque um dia esse Cristo, a quem os discípulos disse, olha só, os discípulos ficaram olhando. Aí os anjos disseram: Galileus, o mesmo Cristo que viste subir, ele irá. Fala para teu irmão, promessa. Mas para quem é a promessa? É para a igreja. É para
Igreja é noiva. Noiva tem que ter os adereços. A noiva tem que ter cuidado. A noiva tem que guardar a virgindade. A noiva tem que se preparar. É tão claro que em Mateus 25 Jesus disse: o céu será semelhante às 10 virgens. Interessante que os nomes são iguais, mas as suas atitudes vão dizer que algumas delas não merecem entrar na porta. Oh, Jesus! Eu digo, Jesus, tem misericórdia aqui desse vaso velho de barro. E ele disse: olha, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram nécias, todas acabaram dormiram. E o que é dormir? Dormir é descansar, não se preocupar. A igreja está tão preocupada. Ai meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou fazer isso amanhã? O que é que não sei o quê? Ah Deus, o que é que eu faço? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Já olhou as aves do céu? Quem já ouviu o que é as aves do céu? Nem semeia nem colhe, mas todavia o Pai Celestial cuida de cada uma delas. Nem Salomão, em sua própria sabedoria e conhecimento e toda a sua riqueza, nunca se vestiu como elas. O meu pão não está aqui. O meu tesouro, esse perfeito, não está aqui. Não é os títulos que te faz reconhecer. Não. O maior título que o homem receberá é de cidadão do céu. O que alegrava Paulo é porque ele tinha certeza que ele era um cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu. Ele disse: está me guardado a coroa da recompensa, está me guardado o galardão. Aí tem gente que diz: eu tenho, eu posso, eu faço, não tem, não faz, nem faz nada. Quem tem é Ele. Quem faz é Ele, quem cria é Ele, quem dá o respirar é Ele, quem sustenta é Ele. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis. Por isso que eu digo a você: não tenha pressa de sair da presença de Deus. Peraí, se em mim nada podeis fazer, então eu sou a videira e vós são os ramos. Mas dizem alguns ser ramos semelhantes. Opa! Ramos semelhantes? Sim. Parece ser igreja. Pegou, hein? Parece ser crente, mas pelos frutos se conhece. Todo ramo que estiver em mim e não produz fruto. E o que é fruto? Fruto. Aí eu vou lá para o céu. É porque muita coisa que vem aqui. Meu Deus, Jesus, vem aqui, calma. João Batista estava pregando: arrependei-vos, o reino do céu está chegando, ministrai as vossas veredas. Não era pregação: olha, Deus vai dar chave, vai dar. Não. Estou vindo, Jesus está vindo. Arrependei-vos. Os fariseus tudo se acham. Sou cara, eu tenho lei, sou descendente de Abraão, sou cara. Vocês estão confiando em Abraão? Você sabia que Deus pode suscitar pedras a filho de Abraão? Sabeis vós, olha só, isso é João Batista pregando no deserto. Sabeis vós que o machado está posto à raiz. Meu Deus. Diga assim: até aquele que se diz ser filho legítimo poderia ser arrancado da videira. Os fariseus tudo se achando. Sou cara. Aí próprio João Batista vai dizer: mas o machado está posto à raiz. Quem é a raiz? Jesus. Isaías vai descrever 53. Quem disse que era da nossa pregação? Ele foi subindo de uma terra, uma raiz sem formosura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, mas ele levou sobre si. Ele é a raiz. Muitos estavam se confiando nas obras. Deixa eu dizer, não é por obra, não é por fé, é pela graça. Não é porque eu faço, que prego, que canto, que profetizo, que revelo, que faço isso. Não, o poder vem de Deus.
Não é porque sou evangelista, porque sou pastor, porque não sei o quê. Eu não sou melhor que você. Ele é. É por causa dele que estamos aqui. Esse prefeito é por causa dele que você está aqui. Ele te deu a oportunidade. Eu não sei nem se o prefeito é cristão, não sei. Também não me importa, porque Jesus me fala. Mas ele te deu a oportunidade de ouvir a mensagem da cruz, para que esse ex-prefeito viesse ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ei, meu filho, sacerdócio real é porque tem acesso. Nem todo mundo diz que tem acesso, mas não tem, porque se descobre pelos frutos. Mas Paulo está se referindo à igreja de Colossos. Eu não vou, por isso que eu digo, Jesus, não, deixa eu terminar, porque é bom. Ele está dizendo, ei, ele vai dizer, igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus. Diga, quem foi que chamou Paulo? Foi Jesus. Lá vai Paulo, ó. Não tinha cavalo, nada na história. Lá vai Paulo caminhando com 2 servos. Vamos perseguir essa igreja está crescendo muito, não sei o que, lá vai aí. E puxa para lá, e puxa para cá. Vem um clarão tão grande, entrou nos seus olhos. Ele caiu como por terra. E daqui a pouco Jesus Cristo fala para ele, se revela para ele, disse, Paulo, na realidade, Saulo. Ele disse, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Ele estava cego. Quem é? Eu sou Jesus, a quem me persegues. Vai à rua direita, tu se encontrarás com um homem chamado Ananias. Ele colocará a mão sobre você. Um camarada que estava perseguindo a igreja. Tá louco perseguir crente, meu irmão? Quanto mais aperta, mais a gente gera. Quanto mais aperta, mais gera. Gera. Aleluia! Quanto mais vai pisando. Esse cabo não é nada, ele não fala nada de Jesus. Aí vai pisando, vai apertando. Aí ele vai gerando. O que é que ele vai gerar? Gálatas, aleluia, 5:22. Ele vai gerando amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, paz. Por quê? Porque contra isso não há lei. E todos aqueles que praticam herdarão o reino de Deus. Oh glória! Às vezes eu digo, Jesus, me dá mais pulmão para eu pregar, porque o negócio é estreito. Mas vamos lá, vamos terminar a mensagem. Aí ele vai dizer assim, meu filho, na dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Cumprir o quê? Não, cumprir em mim, que eu vou revelar aqui, que é que o irmão está acontecendo. Eu acredito, morro dizendo, eu acredito que Deus se revela, mas a pedra principal tem que ser a palavra. Se não tiver Bíblia, é um culto para mim morto. Se não tiver revelação das Escrituras, para mim é um culto morto. Sabe por quê? Porque falsos mestres se introduzirão no meio da igreja, vai enganar muitos, mas aquele que se firmar, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que é chave? Apocalipse 1:18. Eu estava morto, mas revivi, e tenho a chave da morte e do inferno. Diga, ele tem a chave. Olha para mim, que chave é essa? Que chave é essa? Muitos acham que é a chave literalmente. Mas sabe como é que a chave foi dada? Um escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, que foi por você que ele sofreu. Talvez eu até troquei a letra agora. Olha para mim, cadê a chave? Quem é a chave? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
tenha. Eu me revelei aos pequeninos, aqueles dizendo em si mesmo que me conhecem, mas não conhecem. Mas eu me revelei aos pequeninos. Foi aos pequeninos. Cadê os pequeninos aqui? Mas Senhor, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Oh meu filho, eu tenho andado com vocês todos os dias. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós. Mas Senhor, mostra-nos o caminho, é que nos basta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a chave para perdoar os seus pecados. Eu sou a chave do teu relacionamento conjugal. Eu sou a chave do ministério de louvor. Eu sou a chave dos pastores dessa igreja. Eu sou a chave de Maria. Os governadores podem governar, os prefeitos podem governar, os presidentes aí afora da Europa podem governar, mas nada foge do meu controle, porque eu sou a chave. Eu me regozijo, disse Paulo, e na dispensação daquele que me vocacionou. Colossenses, não dei ouvido às falsas heresias. Colossenses, não dei ouvido a anjos, que viu anjo ali, que viu anjo acolá. Não, Colossenses, dei ouvido à minha palavra. Porque aquele que ouve a minha palavra, eu compará-lo-ei ao homem prudente que está edificando a sua casa. Eu edifico o teu relacionamento, aleluia, edifico o teu ministério, eu te levanto. Deixa eu dizer para você, é por causa dele que estamos aqui, é por meio dele que vamos glorificá-lo. E se você crê no milagre, os céus estão abertos agora. Mas por que, evangelista? Tudo que ligares na terra será ligado no... E o que é que está ligado? Diga, há um canal neste lugar. Eu não sei, eu não quero emocionar você, mas eu estou sentindo um pavio comendo, um negócio tão gostoso. Aleluia, aleluia. Essa palavra é uma marreta forte que esmiuça. Sabe o que é esmiuçar? Ele vai na dimensão da alma, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do vosso coração. E se o coração de você está sendo angustiado, ele vai entrar agora com a sua palavra e vai trazer essa angústia em alegria. Porque onde Deus está, até a tristeza ela vai saltando, saltando, saltando. As minhas misericórdias é a causa de você não ser consumido da bala perdida, do homem sanguinário. Eu tenho te levantado. É por causa da minha palavra que você tem permanecido de pé. Não é porque você permanece em mim, mas eu permaneço em você. É por causa de mim que você está de pé. Não é porque falamos, que pregamos, que cantamos. Eu repito isso porque a glória da segunda casa, ele está se revelando neste lugar. E quem é a glória da segunda casa? É a chave. Quem é a chave? É Cristo. Cristo em mim, a esperança. Você glorifique a Ele. Oh meu Deus, estou terminando. Era para não ter trazido uma toalhinha. Meu Deus, me ajude. O 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Peraí. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Foi Deus que quis se revelar para você. Por que Cristo amaria tanto essa humanidade corrupta, pecador igual nós, hein? Por que será? Muitos dizem é calvinismo, é arminianismo. Não, é Cristo. Claro que cada um tem as suas posições, respeito. Mas foi Cristo.
Foi por causa dele que nós estamos aqui. Por causa dele que estamos aqui glorificando, exaltando a Ele. Quis Deus, aleluia, fazer conhecer. Oh glória. Conhecer qual? Quais são as riquezas da glória? Cristo em mim, a esperança da... E o que é esperança? O mundo diz que a última esperança é que morre, né? Literalmente morreu, mas ressuscitou, não foi? Quem? Jesus. Mas o que é esperança? Esperança é aquilo que não viu. Porque como eu posso esperar aquilo que já vejo? Mas aquilo que não vejo, eu assim espero. Porque o que espera no Senhor caminharão e não se cansarão. Correrão, pastor Fábio, por glória, que o ministério faz. Caminharão e não se fadigarão. Correrão e não se fadigarão. Voarão. Mas espera aí, ele está esperando quem? Diga, Jesus. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Eu vejo algemas sendo quebradas. Paulo estava onde? Diga, preso. Ele estava preso, mas seu espírito não estava preso. Estou preso de algemas aqui, mas estou livre, porque a palavra está sendo pregada. Ele disse: Epáfras, fala para essa igreja que as riquezas da glória vai se revelar. Olha para mim aqui, que riqueza é essa? Estava Jesus pregando um sermão e ele disse assim: olha, filhos, se o grão de trigo não morrer na terra, ele não produz fruto. Mas se o grão de trigo morrer, ele produzirá frutos. Mas por quê? E aí eu vou dizer outro texto, na realidade em João, ele diz isso. João 13, se não me engano, 37. Ele diz: Pai, glorifica o teu filho. Olha que coisa interessante. Pai, se tu glorificar teu filho, eu também vou glorificar a igreja. E o que é isso? Diga, a esperança. Qual é o teu maior prazer de estar diante da igreja? Não é porque o culto vai ter atrativo para mim. Não. Qual é o atrativo da igreja? Não, vai ter algo diferente hoje, vai acontecer. Pode até ter, mas a glória está se revelando no meio da igreja. E ele diz: Pai, glorifica o teu filho, para que também o teu filho venha glorificar aqueles que eu tenho vos chamado. E aí eu vou terminar aqui, com esse texto dizendo o seguinte: aos quais que quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que Cristo em vós, a esperança da glória. Quando ele diz esperança da glória, me remete a Romanos 7, aleluia, 8:17. Ele diz: vós sois herdeiros de Deus. Vai ficando de pé. Vós sois herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,